pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar as nossas correções. Hoje corrigiremos as atividades do capítulo 9, Morfologia e Anatomia da Folha. Vamos lá? Página 22, atividade de sala. Bom, aí nós tínhamos o desenho, né? Que nós teríamos que fazer a observação para realizar a questão. Então, o exercício nos pediu o seguinte: a figura ao lado representa um desenho esquemático de uma folha, de um vegetal. Analise-a de acordo com a figura e sobre o assunto abordado. Analise as afirmativas e assinale a alternativa que corresponde ao nome correto. Bom, primeiro, o ideal seria que nós tivéssemos identificado as estruturas que estão presentes nessa folha. Então, nós sabemos que a porção laminar da folha é chamada de limbo. A estrutura que está mais ao centro aqui são as nervuras. Aqui nós temos as estípulas. A número 5, nós tínhamos aqui a estrutura da bainha, que é o que vai prender a estrutura do limbo, né? E o pecíolo em si ao caule. Lembrando que tem plantas que têm pecíolo, outras não têm, né? Essas estruturas são pecioladas ou apecioladas. E tem também aquelas plantas que vão possuir bainha e outras que não vão possuir. Então, aqui a correta seria a letra A, pecíolo, ok? 2. Um dos caracteres predominantes de folhas xeromorfas é a elevada relação volume-superfície, isto é, as folhas são pequenas, compactas e coriáceas, como uma adaptação a regiões áridas. Às vezes, as folhas ficam reduzidas a pequenas escamas ou se transformam em espinhos, o que resulta em economia de água para as plantas, porque diminuem a superfície de transpiração. Nas plantas xerófitas, observam as alterações morfológicas como 1. O controle das trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente se realiza através de 2, sendo o transporte de íons minerais e dos nutrientes orgânicos respectivamente atribuídos ao 3. Assinale a alternativa cujo conteúdo corresponde ao preenchimento correto das lacunas 1, 2 e 3 do texto anterior. Então, nós tínhamos aí que observar o seguinte: as plantas xeromorfas são aquelas que possuem adaptações para regiões muito secas, né? Geralmente, essas adaptações vão ser o limbo foliar vai ser reduzido, as folhas elas vão ter uma estrutura um pouco mais coriácea, né? A estrutura a cutícula mais espessa, justamente para impedir a transpiração, a perda de água excessiva. E quando isso não acontece, nós temos ainda, né, a presença de espinhos, porque as folhas acabam reduzindo as suas estruturas no limbo, justamente para impedir esse excesso de transpiração, né? Impedir que a planta morra por falta de água, por exemplo. Então, e aí no caso a planta sofreria um estresse hídrico, né? A alteração delas durante o ano vai acontecer tanto pela cor, quanto também pelo próprio metabolismo, né? Essas plantas elas já têm uma adaptação natural para que elas consigam sobreviver, né? Então, quanto às adaptações morfológicas, vão ser essas, né? Redução do limbo, a alteração da estrutura do limbo foliar em espinhos, né? Nós temos também a redução do número de estômatos, que eu não citei, mas que também é muito importante, né? Porque se tem muito estômago, eu tenho muita transpiração, né? E aí, com a transpiração excessiva, a planta acaba morrendo por conta da falta de água em si. Então, aí, né, seria da letra D, né? Quem faz essa transpiração da planta é justamente o estômago, né? As lenticelas, elas estão envolvidas com trocas gasosas, mas não estão relacionadas às estruturas da folha em si. Elas estão relacionadas às estruturas caulinares, né?
Os hidratódios são estruturas que vão servir para retirar o excesso de água, que não é o caso. Aí a gente está falando de uma planta que vive em um ambiente árido, né, seco. Então, ela não vai ter esses hidratódios. E lá no número 3, né, o exercício pede para vocês lá ainda o transporte dos íons minerais e nutrientes orgânicos, né? Íons minerais, quando se fala assim, nós sabemos que são sais, né? Minerais. Quem faz o transporte de sais minerais é o xilema, que é chamado também de xilema ou lenho, né? E nós temos quem faz o transporte da seiva orgânica, que é o produto da fotossíntese, como o floema, que é o floema ou liber, ok? Então, nós temos aí a letra D, correto? Vamos para número 3. Sabe-se que os cotilédones possuem o material de reserva necessário para alimentar um embrião no início do seu desenvolvimento. Assinale a alternativa que indica qual estrutura origina os cotilédones. Bom, quando nós estamos falando de cotilédones, né, são aquelas estruturas que vão dar origem embrionária. Então, por exemplo, quando eu pego lá um feijão, né, se eu cortar o feijão ao meio, eu vou enxergar duas estruturas branquinhas, vamos dizer assim. Essas estruturas brancas são partes do cotilédone, né? Então, no caso do feijão, a gente tá falando de uma dicotiledônio, ele tem dois cotilédones, certo? Então, o exercício, ele quer saber qual seria a estrutura que vai dar origem a esses cotilédones. O cotilédone, ele é uma folha embrionária que foi modificada justamente para que a planta tenha uma maneira, né, de conseguir se desenvolver com nutriente ali, sem que ela necessite do ambiente, né, para se nutrir. Por quê? Porque a planta ainda não tem vasos condutores. A gente vai pensar que esse processo ele vai se desenvolver conforme o tempo, né? Então, esses cotilédones, eles vão ser utilizados durante essa germinação. Com o passar do tempo, né? A gente observa lá, inclusive no feijoeiro, conforme vai crescendo, fica a estrutura da casquinha do feijão e aquela estruturazinha interna, ela foi consumida durante o desenvolvimento da planta em si, né? Da nova plântula. Então, aí, o cotilédone, ele poderia ser uma folha embrionária modificada, né? Essa folha ela vai ser modificada em uma estrutura de reserva justamente para que consiga nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Número 4. Pode-se observar na fotografia uma helicônia, que as suas flores partem da axila de brácteas coloridas. As brácteas que rodeiam as flores usualmente apresentam o papel de. Bom, quando a gente está falando de bráctea, a bráctea ela é uma folha, né, que foi modificada, justamente porque ela está modificada, ela tem uma coloração, né, e elas estão presentes nas bases das flores. Porque as flores, geralmente, dessas estruturas de bráctea, elas não são flores atrativas, né? Como a gente pensa lá em estruturas que não são, vamos dizer assim, visualmente chamativas, né? Geralmente, quando a gente tem a estrutura da flor, a pétala da flor, ela tem a estrutura colorida justamente para que ela seja atrativa para um polinizador. E qual seria a vantagem de uma planta ter uma folha que não tem coloração, uma flor que não tem uma coloração nenhuma e não seja atrativa para esse polinizador? Então, as brácteas vão ser essas folhas, vão ter essa alteração dessa coloração, justamente para que elas sejam mais atrativas, né, para permitir que os animais, os insetos em si, façam esse processo de polinização. Então, elas vão apresentar um exemplo de heterofilia, ou uma diversificação das folhas normais. Elas vão atrair os insetos e os pássaros polinizadores, que vão ter lá uma atração pela coloração. E além do papel de atração, elas também são responsáveis por fazer essa proteção, vamos dizer assim, da estrutura floral, né? Então, dentro das alternativas que nós temos aí, né, nós tínhamos lá
proteção e atração de agentes polinizadores, produção de néctar e de substâncias de defesa, produção e adesão de grão de pólen, retenção de água para evitar o ressecamento, transporte de seiva bruta para as flores, né? Então, a correta seria a letra A, né? Elas são folhas modificadas que vão fazer esse processo de proteção e de atração de polinizadores, ok? Isso sim. As folhas podem sofrer uma série de adaptações para exercer uma grande variedade de funções. Um exemplo de uma típica adaptação da folha para ajudar na fixação da planta ao substrato são: letra A, espinhos; B, gavinhas; C, acúlios; D, brácteas e catáfilos. Então, vamos falar sobre a função de cada um, né? Espinho. O espinho ele tem a função da redução da superfície foliar. Então, ele não está relacionado com a fixação, ele está mais relacionado com a perda, né, de água. As gavinhas estão relacionadas à fixação, sim, né? As gavinhas são aquelas estruturas que vão prender, principalmente presentes lá nas videiras, né, que vão prender a estrutura do caule a um determinado substrato, né? No caso das videiras, geralmente se usam umas telas. Os acúlios são modificações, né, justamente epidérmicas, para que a planta evite a predação. Então, uma forma de defesa da planta. As brácteas, como nós vimos anteriormente, as brácteas são folhas modificadas com colorações atrativas, justamente para serem atrativas para polinizadores. E os catáfilos são folhas modificadas que vão atuar como uma espécie de reserva, né, dentro do vegetal. Então, dentro da número 5, a correta seria a letra B, as gavinhas, ok? Atividades propostas, página 23, exercício 1. A palma ou palmatória é uma planta da família das cactáceas, que serve de alimento para o gado nos períodos de estiagem. Algumas famílias também alimentam-se desse vegetal. Em se tratando dessa e de outras espécies de cactáceas, é possível afirmar que a planta, letra A, apresenta folhas coriáceas em forma de palma que apresentam água e substâncias nutritivas. B, apresenta água nas imensas raízes tuberosas. C, armazena água e substância nutritiva no caule. D, apresenta o seu caule modificado em espinhos, contendo nesses uma grande quantidade de líquido. E, armazena água em seu caule subterrâneo do rizoma. Bom, né? O exercício estava aí falando da palma, né, que tem o nome lá de palmatória, né? Ela é uma espécie que tem um caule que é do tipo suculento. Esse caule suculento permite para a planta esse armazenamento de água, né? De substâncias nutritivas. Lá no Nordeste, inclusive na Bahia, as pessoas costumam utilizar a palma como um dos produtos, né, das atividades agrícolas, né? Justamente para suprir a necessidade do gado nos períodos que tem seca. Em alguns municípios, né, por exemplo, lá a palma ela é usada para alimentação humana também, né? Tem pessoas que utilizam conforme cozinham, né? Como se fosse uma sopa. Com o broto também é possível, né? Que as pessoas façam pratos, inclusive saladas, né? Então ela é bem utilizada no Nordeste. Bom, as alternativas queriam que nós julgássemos, né? Para isso a gente precisava saber como que é o aspecto da palma, né? Ela tem um aspecto de uma cactácea e as folhas, né? O caule ele é modificado como se tivesse o formato das folhas, daí o nome palma, né? Ou palmatória. Nessa estrutura a gente observa a formação de espinhos, mas não é a modificação do caule em si. A modificação é foliar, né?
Então, aí no exercício nós tínhamos como letra A, folhas coriáceas. As folhas coriáceas são aquelas folhas que têm o aspecto de um couro, isso justamente para que impeça a saída de água. Então, a planta ela consegue reservar mais água. Não é o caso, porque não existe estrutura foliar. A estrutura foliar foi modificada em espinho, né? Depois ele fala armazena água nas imensas raízes tuberosas, né? Aí nós estamos falando de uma cactácea e não desse tipo de raiz. Armazena água e substâncias nutritivas no caule, sim, né? Porque o caule justamente está sendo modificado para fazer essa função da estrutura reter essa água e impede também a saída de água por conta dos espinhos. Então, essa seria correta, letra C. Letra D apresenta o caule modificado em espinhos, aí o erro está no caule, né? Porque as folhas são modificadas em espinhos. Letra E armazena água no seu caule subterrâneo. O caule é o do tipo aéreo, então ele não é subterrâneo, né? Então aí ficou a correta letra C, certo? A tarefa de vocês de hoje vai ser uma lista de atividades que eu vou postar no Google Classroom. Essa atividade ela tem a função de revisar o conteúdo para auxiliar vocês no simulado semanal, ok? Um beijão, até mais e até a próxima aula. Beijos!